Olá, eu me chamo Irving Duarte, sou estudante de graduação em Arquitetura e Urbanismo e bolsista PIBIAC pela pesquisa intitulada Minha Colmeia é Minha Vida, parte do projeto Os Objetos Cerâmicos como Expressão do Diálogo entre Arte e Arquitetura, orientado pelas professoras Kátia Gorini e Andrea Bordi. Essa pesquisa tem início em 2019, quando nós, do Ateliê de Cerâmica Integrada EBFAL, fomos procurados por integrantes do projeto Muda com a demanda de produzir objetos cerâmicos que servissem de abrigo para abelhas. A pesquisa envolve a participação de alunos da disciplina do próprio ateliê e vem sendo desenvolvida com incentivo da PIBIAC desde 2020. Os objetivos compreendidos na pesquisa e produção desses objetos são construir a relação e conhecimentos coletivo entre diferentes núcleos de pesquisa da UFRJ, o repovoamento de espécies de abelhas nativas na Ilha do Fundão, a inclusão de um método de polinização das agroflorestas da Ilha do Fundão, o fortalecimento da atmosfera desses locais, a experimentação com a argila encontrada na Ilha do Fundão e da forma do objeto. A metodologia aplicada a essa pesquisa se embasa em um levantamento bibliográfico de temas múltiplos, no estudo de trabalhos prévios realizados pelo Muda e pelo Ateliê Integrado, e na produção gráfica do processo e dos elementos compositivos do objeto e testagem desses. O sistema agroflorestal é uma forma de uso da terra na qual se resgata as dinâmicas naturais do ecossistema, combinando espécies arbóreas com cultivos agrícolas e ou animais. Além do caráter de ensino e de produção alimentícia, o local também é um espaço social que propicia trocas e convívio diário entre diversos alunos. Estes lugares estão localizados principalmente na parcela sudeste da Ilha do Fundão, área com maior densidade e em antigos vazios urbanos próximos a edifícios, o que ativa o espaço antes subutilizado e o conecta à paisagem geral, mas que necessita de algo que propicie a identificação dos mesmos na escala do transeunte. A introdução de abelhas sem ferrão tem como intuito a introdução de um método de polinização cruzada e criação de objetos singulares a serem implantados pelas agroflorestas, que servem como proteção para esses insetos e objetos de estudo e identificadores do local. Das mais de 300 espécies nativas, optamos por focar no estudo das jataís, espécies da família Trígonas, que têm ocorrência por todo o país e grande resiliência nos espaços urbanos. As espécies de abelhas nativas fazem parte de um nicho crescente do mercado, sendo vendidas para o agronegócio nacional e internacional, tanto para o uso em culturas quanto para a produção de mel, visto que o preço de mercado pode ser 3 vezes maior do que o produzido por espécies africanas ou europeias. Entretanto, ao mesmo tempo é observada uma diminuição do número de indivíduos no território brasileiro devido ao uso de agrotóxicos. Atualmente, 2 técnicas são aplicadas para a nidificação de colmeias por humanos, a caixa e a cabaça. A primeira tem uma forte proteção contra o meio externo e facilidade no manejo do interior. Já a segunda é uma forma tradicional de confecção na qual se adapta o fruto para receber o enxame, que se aproxima mais da estrutura natural da colmeia. Entretanto, ambas as técnicas têm o contra de danificar os elementos internos ao se abrir. Vale ressaltar também que a estrutura de acesso por cano que as trígonas realizam, que levamos em conta como parte do projeto do objeto. A partir do estudo de produções prévias, podemos identificar algumas características comuns aos projetos e a necessidade de criar um objeto que atenda a um enxame, que não seja apenas funcional, que seja autônomo, com poucas aberturas para o entorno e numa escala manuseável por humanos. A argila foi selecionada como matéria-prima devido à sua versatilidade plástica para a materialização da forma e às características físicas que apresenta após a queima, o que possibilita a confecção de um objeto que mantém sua potência artística e funcional, e, além disso, atender às necessidades climáticas das abelhas. Além desses fatores construtivos, a argila é um componente abundante na Ilha do Fundão. O processo de criação por acordelado foi escolhido em detrimento do desbaste, por se assemelhar à forma que as próprias abelhas constroem as estruturas internas da colmeia, partindo da base de um elemento para o seu topo, e por ser aplicável a diferentes partes do todo. O objeto final tenta assemelhar-se à estrutura vista no meio natural, onde a colmeia tem sua conformação verticalizada. Este deve ter uma altura 1,5 vezes maior do que a circunferência de sua base e uma abertura no topo de ao menos 10 centímetros para que seja possível observar o interior e intervir quando necessário. Pode ser realizado em diferentes cores e formas externas, desde que o interior apresente uma estrutura de apoio que auxilie na adaptação da colmeia.